Começa agora o Gospel News. Hoje é quarta-feira, dia 10 de junho de 2026. Eu sou Karen Crisóstomo e nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube Rede Gospel TV Oficial com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Polícia Federal deflagra operação contra a Prefeitura em Pernambuco em mais um desdobramento do caso do Banco Master. Lula e presidente do Senado preparam um encontro para alinhar pautas no Congresso. Estados Unidos atacam o Irã após helicóptero ser derrubado e Donald Trump promete novos bombardeios. Congresso americano aprova 70 bilhões de dólares para controle migratório às vésperas da Copa do Mundo. Ex-piloto da Air Canada é acusado de usar documentos falsos por quase 17 anos e vai a julgamento no final do mês. Polícia Civil faz mega operação no Complexo da Maré e veja ainda uma reportagem especial sobre como chegam as principais seleções para a Copa do Mundo. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo agora no Gospel News. Boa noite. A Polícia Federal deflagrou hoje uma nova fase da investigação sobre as fraudes no Banco Master. Os agentes estiveram na sede da Prefeitura de Paulista, cidade no litoral de Pernambuco. A ação desta quarta-feira se refere a irregularidades na gestão do Fundo Previdenciário dos Servidores Públicos Municipais da Prefeitura de Paulista. A Polícia Federal investiga a aplicação em letras financeiras emitidas pelo Banco Master. Segundo informações, houve promessas de retornos financeiros futuros e a adesão teria sido imposta pela presidência do Sistema de Previdência Municipal. A PF foi às ruas para esclarecer se a conduta caracteriza a gestão temerária ou fraudulenta e apurar eventual crime contra o sistema financeiro. Em meio a mais uma operação envolvendo o Banco Master, o ex-dono dele, Daniel Vorcaro, segue negociando uma delação premiada com a PF e a Procuradoria-Geral da República. Na manhã de hoje, a grande imprensa divulgou a informação de que a nova proposta apresentada pelo ex-banqueiro cita pagamentos ao presidente nacional do União Brasil, Antônio Rueda, e a integrantes do Partido dos Trabalhadores da Bahia. O ministro de Lula, Alexandre Silveira, também foi citado. Segundo Daniel Vorcaro, houve caixa 2 na campanha reeleição no Senado Federal do então candidato do PSD de Minas Gerais. A doação teria sido de 20 milhões de reais. O presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, espera se reunir com o presidente Lula para tratar dos projetos do governo. Davi Alcolumbre e Lula devem se reunir nos próximos dias para tratar das pautas paradas no Congresso. Aliados tentam viabilizar o encontro ainda nesta semana. Isso porque o presidente Lula viaja na próxima semana para a França para participar da cúpula do G7. Ontem, Alcolumbre e o ministro das Relações Institucionais, José Guimarães, discutiram a relação entre os poderes. Interlocutores de Davi Alcolumbre apontam que ficou claro que o Palácio do Planalto carrega uma grande lista de prioridades do Senado, mas que a relação entre Lula e o presidente da casa não deixam o tema avançar. Os dois lados precisam se entender porque há ainda algumas pautas que podem causar prejuízos bilionários aos cofres públicos. O ministro da Fazenda, Dário Durigan, chegou a comentar que o país não suporta o impacto fiscal destes temas. As propostas travadas no Senado podem passar dos 270 bilhões de reais. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal aprovou hoje uma PEC que dá autonomia financeira ao Banco Central. O texto define o BC como entidade pública de natureza especial, não vinculada a qualquer ministério ou órgão da administração pública. A PEC permite ainda ao órgão realizar concursos e contratações como julgar necessário, sob supervisão do Conselho Monetário Nacional e da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. E os Estados Unidos atacaram o Irã após a Força Revolucionária Iraniana derrubar um helicóptero americano. Nesta quarta-feira, o chanceler do Irã, Abbas Araghchi, prometeu resposta. As forças dos Estados Unidos anunciaram que lançaram ataques proporcionais contra o Irã, depois que o exército iraniano derrubou um helicóptero de ataque no Estreito de Hormuz. O presidente Donald Trump tinha advertido que os Estados Unidos deveriam responder a esse ataque. As forças americanas começaram a lançar ataques em legítima defesa contra o Irã por ordem do comandante em chefe,
em resposta à derrubada de um helicóptero Apache do Exército dos Estados Unidos, informou o Comando Central em um comunicado. O helicóptero Apache é parecido com o que aparece nessas imagens. A missão é uma resposta proporcional à agressão injustificada do Irã, acrescentou o Comando Central. Meios de comunicação iranianos informaram sobre várias explosões nesta quarta-feira ao longo da costa sul do Irã, perto do Estreito de Hormuz. Depois que os Estados Unidos lançaram ataques contra o país, o chanceler do Irã, Abbas Araghchi, afirmou que o exército iraniano não vai ignorar nenhuma agressão ou ameaça. E o presidente americano Donald Trump disse hoje que o Irã demorou demais para negociar um acordo sobre o conflito no Oriente Médio, que agora terá que pagar o preço. Trump também escreveu, abre aspas, valentão do Oriente Médio está morto, fecha aspas. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou a demora do Irã em negociar um acordo de paz e fez ameaças. Na rede social Truth Social, ele escreveu, o valentão do Oriente Médio está morto. Eles demoraram demais para negociar um acordo que teria sido excelente para eles. Agora terão que pagar o preço. O Irã atacou bases dos Estados Unidos na Jordânia e no Bahrein nesta quarta-feira, no mais recente episódio de hostilidade com Washington, após a derrubada de um helicóptero americano sobre o Estreito de Hormuz. Os 2 tripulantes sobreviveram e foram resgatados perto da costa de Omã. Os ataques representam um momento de maior tensão entre Washington e Teherã desde a trégua de 8 de abril e acabaram com um tom otimista manifestado horas antes por Trump, que chegou a afirmar que as negociações de paz estavam na fase final. O presidente do Irã, Massoud Pezeshkian, afirmou que seu país está frustrando as tentativas dos Estados Unidos e de Israel de voltar países árabes contra a República Islâmica. A segunda política que eles adotaram foi justamente a de incitar países árabes e muçulmanos contra nós iranianos, algo que com as políticas em curso e aquelas que o nosso querido líder está conduzindo, também está sendo frustrado. Isso está levando os países da região a se distanciarem dos Estados Unidos e de Israel, e esse processo está avançando. Os novos combates ofuscaram os esforços para tentar reabrir o Estreito de Hormuz, que o Irã mantém praticamente bloqueado desde o início da guerra. Os preços do petróleo permanecem estáveis nesta quarta-feira, depois de uma queda de 5% na véspera, após as declarações otimistas de Trump. O Congresso dos Estados Unidos aprovou um projeto de lei de 70 bilhões de dólares para financiar o controle migratório. O país vai aumentar o efetivo dos agentes do ICE em meio à chegada de milhões de turistas para a Copa do Mundo. O Congresso dos Estados Unidos deu sinal verde a um pacote de financiamento massivo para a política de imigração do presidente Donald Trump. A medida, aprovada pela Câmara dos Representantes após a aprovação do Senado, destina 70 bilhões de dólares para fortalecer a fiscalização da imigração pelo restante de seu mandato. O projeto de lei inclui aproximadamente 38 bilhões para os serviços de imigração e alfândega, o ICE, e outros 26 bilhões para a patrulha de fronteira, além de quase 5 bilhões para despesas imprevistas. Esses fundos são adicionais aos quase 140 bilhões aprovados no ano passado para combater a imigração ilegal. A aprovação representa uma vitória política significativa para Trump, que enfrenta a pressão dos setores mais radicais de sua base, por não ter atingido sua meta de 1 milhão de deportações anuais. Autoridades de seu governo já prevêem uma intensificação das operações de imigração em cidades como Nova York. A votação ocorre em meio a uma acirrada controvérsia sobre as práticas das agências de imigração. Os democratas denunciaram o projeto de lei, alegando que ele dava carta branca ao ICE e exigiram reformas, como o uso obrigatório de câmeras corporais pelos agentes. Mas essas medidas foram excluídas da versão final do texto. O projeto de lei agora aguarda a assinatura do presidente. E no dia da independência dos Estados Unidos, a esquadrilha acrobática da França fez uma apresentação no céu de Nova York e sobrevoou a Estátua da Liberdade. A equipe de acrobacias aéreas da França realizou um sobrevoo sobre a Estátua da Liberdade e a cidade de Nova York como parte das comemorações do 250º aniversário da Declaração de Independência dos Estados Unidos.
8 jatos Alfa coloriram o céu de Manhattan com as cores da bandeira francesa, sobrevoando a icônica e famosa estátua, inaugurada em 1886, um presente da França aos Estados Unidos. Essa missão, batizada de Liberté dans Saint-Quentin, destaca o apoio da França aos insurgentes americanos que enfrentaram a coroa britânica, tornando Paris a aliada internacional mais antiga de Washington. Esse símbolo de liberdade e de fraternité. A Estátua da Liberdade é um símbolo de liberdade e de fraternidade com nossos amigos americanos. É realmente notável ter a oportunidade de fazer isso. E aqui estamos nós, dando início hoje à celebração, nossa missão Liberté dans Saint-Quentin, tanto com a Patrouille de France quanto com os americanos, que nos receberam hoje em seus céus. E aussi conjointement avec les Américains qui nous ont accueillis aujourd'hui dans leur ciel. Estão previstos vários outros sobrevoos durante essa operação da Força Aérea Francesa, em Maryland, na Virgínia, na capital Washington e novamente sobre Nova York, no dia final das festividades, 4 de julho, aniversário da Declaração de Independência dos Estados Unidos. E na Irlanda do Norte, manifestantes contra a imigração bloquearam ruas e incendiaram prédios e veículos. No início da semana, um ataque à faca foi atribuído a um refugiado do Sudão. A capital da Irlanda do Norte viveu uma noite de tumultos após um ataque com faca que chocou a população e reacendeu as tensões sobre a imigração. Centenas de manifestantes foram às ruas de Belfast, onde incendiaram veículos, bloquearam ruas e danificaram prédios. Os protestos eclodiram depois que um vídeo viralizou, mostrando um homem esfaqueando repetidamente outro homem na cabeça e no pescoço. O suspeito, um refugiado sudanês de 30 anos com visto de residência válido até 2028, foi acusado de tentativa de homicídio, porte de arma branca em local público e ameaças de morte. A vítima, de cerca de 40 anos, permanece hospitalizada em estado grave, com ferimentos severos no rosto, costas e olhos. Durante os tumultos, um ônibus e vários carros foram incendiados e os moradores de um prédio em chamas tiveram de ser evacuados. I am originally from the Democratic Republic of Congo. Sou originário da República Democrática do Congo, vim para cá em 2013, moro nesta rua há quase 10 anos, nunca tivemos nenhum problema, mas ver isso hoje é chocante. Passing this today is a shocking situation. It's just sad. It's never gonna end. É tão triste, isso nunca vai acabar, é só mais uma desculpa para virem e destruírem tudo. Eles não passam de bandidos, de verdade, só isso. That's all it is. A primeira-ministra da Irlanda do Norte, Michelle O'Neill, classificou os ataques às casas como covardia repugnante e pediu calma, enquanto o primeiro-ministro britânico Keir Starmer disse que a violência durante os protestos era completamente inaceitável. Um ex-piloto da companhia Air Canada foi acusado de realizar voos com documentos falsos por quase 17 anos. Ele será julgado no dia 29 deste mês. Segundo a polícia local, Geoffrey Wall, de 59 anos, teria feito mais de 900 voos domésticos e internacionais entre os anos de 2009 e 2025, utilizando documentos falsos. As autoridades afirmam ainda que durante o período ele teria recebido quase 3 milhões de dólares em salário. O vice-chefe da Polícia Regional, Nick Milinovic, afirmou que o ex-piloto tinha licença para determinadas operações aéreas, mas que não podia transportar passageiros em voos com aeronaves de grande porte. A investigação também acusa o ex-piloto de tentar ocultar documentos falsificados, registrando um boletim de ocorrência. Geoffrey Wall vai responder por uso de documentos falsos, além de prejudicar as investigações. Ele deve comparecer ao tribunal no dia 29 de junho. No próximo bloco, polícia troca tiros com suspeitos na zona sul de São Paulo. E Polícia Civil faz mega operação no Complexo da Maré e mira criminosos especialistas em roubo de cargas. A região de Paraisópolis, na zona sul de São Paulo, foi palco de tiroteios na noite de ontem. Um homem foi baleado durante um patrulhamento da Polícia Militar. O primeiro tiroteio foi registrado em uma operação envolvendo agentes da Força Tática. Esse confronto terminou com uma pessoa baleada.
De acordo com a polícia, durante o patrulhamento, os agentes visualizaram o indivíduo em atividade suspeita e portando uma arma de fogo. Ele teria disparado contra os PMs que reagiram. Com ele, os policiais apreenderam uma pistola calibre 9mm com carregador alongado, além de mochilas que, segundo os policiais, estavam com drogas. Pouco depois, uma segunda troca de tiros ocorreu nas proximidades e, nesse segundo momento, um ônibus que estava sem passageiros foi atingido pelos disparos. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública informou que as câmeras corporais dos PMs em serviço estavam ligadas e registraram a ocorrência. Na manhã de hoje, moradores da região relataram dificuldades para deixar a região. Em entrevista ao Gospel News, uma moradora afirmou que a Avenida Hebe Camargo continuava parcialmente bloqueada na manhã de hoje. Um criminoso ficou ferido e outro foi preso após uma tentativa de assalto em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. De acordo com a Polícia Militar, um agente que estava de folga reagiu à abordagem de 2 criminosos que tentavam assaltar o vizinho do militar. Um dos suspeitos foi atingido por um disparo na região do abdômen e caiu na rua. O outro tentou fugir, mas acabou sendo preso. Um revólver e 2 celulares foram apreendidos durante a ocorrência. As polícias civil e militar iniciaram hoje uma operação contra o tráfico de drogas no Complexo da Maré, na zona norte do Rio. 6 ações aconteceram simultaneamente para combater diferentes crimes, como roubos, homicídios e exploração sexual infantil. Os agentes foram às ruas para cumprir 56 mandados de prisão e 42 de busca e apreensão contra traficantes do 3º Comando Puro. As equipes foram recebidas a tiros e escolas e unidades de saúde foram fechadas. Segundo as investigações, membros do TCP usam motocicletas e veículos de apoio para cercar caminhões em movimento e fazer a interceptação. As vítimas eram obrigadas a conduzir os veículos até o interior das comunidades dominadas pela facção para retirada de mercadorias. Até o fechamento da edição, 10 pessoas haviam sido presas. A seguir, árbitro da Somália recebido com festa após ter entrada negada nos Estados Unidos. E uma reportagem especial sobre a Copa do Mundo. Após ter a entrada negada nos Estados Unidos, o árbitro Omar Artan recebeu apoio do Ministério da Juventude e dos Esportes da Somália. Aos 34 anos, Artan seria o primeiro do país a atuar em uma Copa do Mundo. O Ministério da Juventude e dos Esportes da Somália defendeu a integridade do árbitro somálio Omar Artan, que teve a entrada em território americano negada no sábado pelos Estados Unidos, onde deveria trabalhar durante a Copa do Mundo. A instituição afirmou em um comunicado que, apesar de intensas gestões diplomáticas e das negociações com as autoridades do governo dos Estados Unidos e da FIFA, não foi possível alcançar um resultado positivo. A Polícia de Fronteira americana explicou que um árbitro da Copa do Mundo foi considerado inadmissível devido a questões relacionadas à verificação de seus antecedentes e teve sua entrada no território negada. Em uma partida nesta terça-feira, torcedores somalis de futebol lamentaram o caso. Teríamos adorado vê-lo atuar em partidas internacionais, nos trazer orgulho e se tornar um dos árbitros que apitam a final da Copa do Mundo, mas ele enfrentou problemas relacionados à imigração. Mesmo assim, espero que ele participe da Copa do Mundo de 2030. Aos 34 anos, Artan seria o primeiro somali a atuar em uma Copa do Mundo, após ter sido incluído entre os 52 árbitros selecionados para apitar no Mundial de 2026, organizado por Estados Unidos, Canadá e México. E a Copa do Mundo começa oficialmente amanhã no México. E nós, do Gospel News, preparamos uma reportagem que conta um pouco da preparação das seleções favoritas e os desafios durante o torneio. Carregando o peso de ser anfitriã, a seleção dos Estados Unidos, comandada pelo técnico argentino Mauricio Pochettino, não pode falhar no Grupo D da Copa do Mundo de 2026. Na primeira fase, nenhuma grande potência, o ex-campeão no caminho, mas seus adversários também possuem credenciais sólidas para disputar uma vaga nas oitavas de final. Christian Pulisic lidera o time USA, um elenco que não conta com grandes estrelas. O atacante do Milan já foi o destaque da seleção na edição de 2022 no Catar, onde a equipe foi eliminada nas oitavas de final. De fora da Copa do Mundo desde a África do Sul em 2010, quando obteve seu melhor resultado chegando às quartas de final, o Paraguai quer mais neste ano
E para isso tem o veterano treinador argentino Gustavo Alfaro no comando. Olho em Julio Enciso, meio atacante apontado como uma futura estrela do futebol paraguaio desde os seus 15 anos. Após 3 temporadas no futebol inglês, hoje ele atua no francês Strasbourg. O caminho para a Copa do Mundo de 2026 foi suado para a Turquia. A seleção teve que passar pela temida repescagem europeia para voltar ao torneio, disputado pela última vez em 2002, quando ficou na 3ª posição. Com apenas 21 anos, Arda Güler vai poder exibir todo o seu talento no maior palco do futebol, após uma temporada de altos e baixos no Real Madrid, onde superou com sucesso a desafiadora transição de promessa a titular. A Austrália desembarca na América do Norte para sua 7ª participação em Copas do Mundo. Seu melhor resultado foram as oitavas de final, alcançadas em 2006 e na última edição, em 2022. Matthew Ryan, o veterano goleiro do Levante da Espanha, será o capitão dos Socceroos, sua 4ª Copa do Mundo. Estados Unidos e Paraguai abrem o grupo D no dia 12, às 22 horas. Na madrugada de 13 para 14, à 1 da manhã, Austrália e Turquia entram em campo. A expectativa entre os mexicanos é alta para que o país se classifique como líder do Grupo A na Copa do Mundo de 2026. Uma das 3 sedes ao lado de Estados Unidos e Canadá, o México vai ter a seleção empurrada pela torcida, com 2 jogos já na fase de grupos no icônico Estádio Azteca, onde sofreu apenas 2 derrotas em competições oficiais nos últimos 60 anos. Caso vença o grupo, o México permaneceria no Azteca para a segunda fase. E se sair vitorioso, retornaria ao mesmo gramado para as oitavas de final. Visto por muitos como a segunda seleção mais forte da chave, a Coreia do Sul quer neste ano superar sua histórica 4ª colocação, alcançada em 2002, quando sediou com o Japão a Copa do Mundo, vencida pelo Brasil. A esperança sul-coreana se materializa em um nome, Son Heung-min. O atacante de 33 anos teve uma década brilhante no Tottenham, onde se tornou o asiático com o maior número de gols na história da Premier League. 2 vezes vice-campeã mundial, ainda como Tchecoslováquia, a República Tcheca volta à Copa do Mundo após uma ausência de 20 anos. O caminho foi suado, com confrontos dramáticos contra Irlanda e Dinamarca pela repescagem europeia. Thomas Souček, do West Ham, é o grande destaque entre os tchecos. Meio-campista de grande dinamismo, é uma perigosa ameaça nas bolas aéreas, graças à sua estatura de 1,92 m. A África do Sul é a seleção menos badalada entre as 4 que compõem o Grupo A. O primeiro objetivo dos Bafana Bafana é avançar da fase de grupos, um feito inédito. Após uma fase conturbada, com problemas de saúde mental, incluindo depressão e ansiedade, o atacante Lily Foster, destaque no inglês Burnley, é o nome de maior peso do elenco. México e África do Sul fazem o jogo de abertura da Copa do Mundo no dia 11, às 16 horas. Mais tarde, às 23 horas, é a vez de Coreia do Sul e República Tcheca estrearem no Mundial. O fator casa é visto como fundamental para o Canadá se classificar no Grupo B da Copa do Mundo. O feito seria inédito, já que a seleção canadense, nos 2 mundiais disputados, nunca avançou da primeira fase. O sorteio foi generoso, nenhuma grande potência ou ex-campeão na chave, vista por alguns como a menos empolgante do torneio. Em campo, a esperança recai sobre Alphonso Davies, o único canadense a marcar gol em uma Copa do Mundo, na última edição, contra a Croácia no Catar em 2022. O explosivo lateral do Bayern de Munique se recupera de uma lesão muscular e sua presença na estreia contra a Bósnia e Herzegovina não está garantida. O grupo sem favoritos ao título também anima os bósnios, que voltam a disputar o Mundial depois de 12 anos, sua única participação. Para chegar à Copa do Mundo foi preciso eliminar a tetracampeã Itália na repescagem europeia. Destaque para o veterano Edin Dzeko, que já jogou por clubes como Manchester City e Inter de Milão. Aos 40 anos, o atacante é o maior artilheiro da história da seleção nacional, com 73 gols, incluindo o primeiro do país, na Copa de 2014 no Brasil contra o Irã, na vitória por 3-1. Outro europeu no Grupo B, a Suíça tem se classificado nas últimas 2 décadas para os mundiais com uma precisão de relógio, mas não conseguiu avançar além das oitavas de final no período. O meio-campista Xhaka vai disputar sua 4ª Copa do Mundo seguida, ampliando ainda mais seu recorde nacional de 144 jogos com a camisa da seleção. Após brilhar por equipes como Arsenal e Bayer Leverkusen, aos 33 anos ele fez parte da boa campanha do Sunderland, que terminou em 7º lugar na Premier League. Após estrear em Copas do Mundo quando sediou o evento em 2022, o Catar vai ter na beira do campo Rulen Lopetegui,
espanhol com passagens pela seleção do seu país e Real Madrid, por exemplo. O atacante Akram Afif, eleito o melhor jogador da Ásia em 2024, é o principal expoente de um elenco formado, em grande parte, por atletas da Liga Nacional. O caminho para o tão sonhado hexacampeonato não assusta. Cabeça de chave do Grupo C da Copa do Mundo, o Brasil vai enfrentar Marrocos, Escócia e Haiti, adversários sem tradição no torneio. Na beira do campo, a Canarinho conta com um nome de peso, o italiano Carlo Ancelotti, treinador experiente com vários títulos conquistados internacionalmente. Entre os 26 convocados estão veteranos como Casemiro, Danilo e Alexandro, mas uma nova geração vem surgindo, com Ryan e Endrick, por exemplo. Mesmo com o retorno surpresa de Neymar, Vinícius Júnior é o jogador referência sobre quem recaem grandes expectativas. O camisa 7 da seleção não teve um ano brilhante pelo Real Madrid, que não conquistou títulos, mas o atacante, pelo 5º ano seguido, superou a marca de 20 gols. Os marroquinos são os principais adversários no grupo, animados com a campanha histórica de 2022 no Catar, quando chegaram na semifinal, mas terminaram com a 4ª posição. Um dos pilares do multicampeão Paris Saint-Germain, Hakimi nasceu na Espanha, mas optou por defender o país de seus pais, onde se tornou líder e referência no time. O Haiti volta a disputar uma Copa do Mundo após 52 anos de sua única participação. O país mais pobre das Américas protagonizou uma surpresa em sua trajetória, superando seleções com presença habitual, como Costa Rica e Honduras. Nascido na França, onde jogou com Lens e Strasbourg, o meia-campista habilidoso Bellegarde hoje atua pelo Wolverhampton na Premier League e é o nome de destaque entre os haitianos. Representante europeu no Grupo B, a Escócia nunca passou da fase de grupos em suas 8 participações em Copas do Mundo, a última na França, em 1998. Na época, Scott McTominay, o nome de maior expressão entre os escoceses, tinha apenas 1 ano de idade. Revelado pelo Manchester United, onde jogou por vários anos, o meio-campista hoje está no Napoli, onde já na sua primeira temporada conquistou o Scudetto. Brasil e Marrocos abrem os trabalhos pelo Grupo C no dia 13 às 7 horas da noite. Mais tarde, às 10 horas, é a vez de Haiti e Escócia estrearem no torneio. Atual campeã, a Argentina desembarca na América do Norte em busca de uma 4ª estrela dourada. Sorteados para o Grupo J, os argentinos não devem encontrar dificuldade para avançar para a 2ª fase do torneio. Combinando a base vencedora no Qatar 2022 com uma renovação gradual do elenco, o treinador Lionel Scaloni imprimiu uma identidade de jogo ao albiceleste. Messi, que vai completar 39 anos durante o Mundial, encara sua 6ª como sua última Copa do Mundo. Capitão, ícone absoluto e líder da equipe, seu papel pode ser mais cuidadosamente dosado em termos de tempo de jogo. A Argélia quer reeditar o feito da Copa de 2014 no Brasil, quando demonstrou bom futebol e chegou às 8ª de final. Para isso, conta com o experiente técnico suíço Vladimir Petkovic, que tem como grande desafio corrigir a inconsistência defensiva. Destaque entre os argelinos, o veterano atacante Riyad Mahrez é a principal esperança por conta de sua criatividade, eficiência nas bolas paradas e poder de decisão. Embalada após uma das melhores campanhas nas eliminatórias europeias, a Áustria chega à Copa do Mundo com uma estratégia clara, alta intensidade e um elenco taticamente bem treinado. O nome mais conhecido entre os 26 convocados é David Alaba, do Real Madrid. Sua experiência, visão de jogo e versatilidade são fundamentais para manter a ambição austríaca de se classificar no Grupo J. Estreante em mundiais, a Jordânia vai entrar em campo sem a obrigação de alcançar resultados expressivos, mas aposta em organização e disciplina para tentar surpreender. O atacante Moussa Al-Tamari, rápido, incisivo e com experiência no futebol europeu, onde atualmente joga pelo francês Rennes, será a principal ameaça ofensiva jordaniana. Argentina e Argélia se enfrentam na abertura do grupo às 22 horas do dia 16. Na madrugada de 16 para 17, à 1 da manhã, Áustria e Jordânia entram em campo. Elenco mais valioso da Copa do Mundo, a França desponta como grande favorita no torneio. Os Bleus vão em busca do tricampeonato com estrelas do futebol mundial, lideradas pelo atacante Kylian Mbappé do Real Madrid. Aos 27 anos, ele busca consolidar ainda mais seu status de lenda em mundiais. Em suas 2 participações anteriores, conquistou o título na Rússia em 2018 e, apesar de um hat-trick, foi vice-campeão no Qatar em 2022,
derrotado na disputa de pênaltis pela Argentina. Na beira do campo, a história também pesa. O treinador Didier Deschamps integra um seleto trio. Ao lado do brasileiro Zagallo e do alemão Beckenbauer, os três conquistaram o título da Copa do Mundo tanto como jogadores quanto como técnicos. Na América do Norte, ele pode se tornar o primeiro treinador a comandar uma equipe em 3 finais de Copa do Mundo. Vencedor em campo, a seleção de Senegal teve o título da Copa Africana de Nações deste ano, retirado pela organização, após um caos na final contra o Marrocos, consagrado campeão do torneio. Os Leões de Teranga possuem possivelmente o melhor elenco de sua história, contando com jogadores experientes como Mendy, Koulibaly, Idrissa Gueye e Nicolas Jackson, ao lado de jovens talentos promissores como Ibrahim Mbaye, do PSG. O grande nome da companhia é Sadio Mané, que ao lado de Cristiano Ronaldo acabou de conquistar o campeonato saudita pelo Al Nassr. De fora da Copa do Mundo desde 1998, a Noruega se classificou de forma brilhante para o torneio, deixando a Itália para trás. Assim como os senegaleses, os noruegueses veem a atual geração como a melhor da história do país, com nomes de sucesso no futebol europeu, junto a uma base do clube local Bodo Glimt. O atacante Haaland é o grande nome da seleção. Com apenas 25 anos, ele já marcou 352 gols, desde que fez sua estreia profissional ainda na adolescência. Em sua segunda participação em mundiais, 40 anos depois do México 86, o Iraque quer alcançar um feito inédito, ir além da fase de grupos. O atacante Aymen Hussein, herói da classificação na repescagem intercontinental contra a Bolívia, já atua pelos Leões da Mesopotâmia há uma década, com 33 gols anotados em 93 jogos. França e Senegal fazem a primeira partida do Grupo I no dia 16, às 16 horas. Mais tarde, às 19 horas, Iraque e Noruega entram em campo. Avançar em primeiro lugar no Grupo G é o plano traçado pela seleção espanhola. Isso porque o segundo lugar deve encarar a Argentina na fase seguinte, se as previsões se confirmarem. Mas o caminho pode não ser tão fácil para La Roja, que chega na América do Norte com excelentes resultados alcançados recentemente. A Espanha levantou a Liga das Nações da UEFA em 2023, sua 4ª Eurocopa um ano depois, e esteve muito perto de repetir o título da Liga das Nações em 2025, mas perdeu nos pênaltis para Portugal. Em um elenco recheado de estrelas, Lamine Yamal se destaca. O jovem, que vai completar 19 anos durante a Copa do Mundo, ainda se recupera de uma lesão muscular sofrida no final de abril. O Uruguai, vencedor das Copas de 1930 e 1950, sonha em voltar aos seus dias de glória. O treinador Loco Bielsa tem tido dificuldades para implementar sua filosofia na Celeste, uma seleção que sofre para marcar gols e chegou até a ter atritos públicos com jogadores. Aos 27 anos, Federico Valverde lidera o elenco convocado para o Mundial. Ele vem de uma temporada turbulenta, com problemas com o ex-treinador do Real Madrid, Xabi Alonso, e uma briga no vestiário com um colega de clube, Tchouaméni. Em sua 7ª participação em Copas do Mundo, a Arábia Saudita quer surpreender em um grupo difícil. Autor do gol da vitória na fase de grupos por 2-1 sobre a Argentina, que viria a ser campeão mundial em 2022, Salem Al-Dawsari segue em boa fase, mesmo aos 34 anos, e merece atenção por parte de seus adversários. Estreante em Copas do Mundo, Cabo Verde vai ao torneio para competir com garra, humildade e coragem. Foi o que afirmou em uma entrevista o treinador Pedro Leitão, o bubista, no cargo desde 2020. Olho em Rian Mendes, veterano de 36 anos, referência dos Tubarões Azuis e maior artilheiro da seleção cabo-verdiana, com 22 gols em 95 jogos. Espanha e Cabo Verde fazem o primeiro jogo da chave no dia 15, às 13 horas. A Arábia Saudita e Uruguai se enfrentam no mesmo dia, às 19 horas. Embalada pelo título da Liga das Nações da UEFA 2024-25, Portugal chega para a Copa do Mundo com um protagonismo incomum. Visto por muitos como um dos elencos mais fortes do torneio, os portugueses vão ser liderados mais uma vez por Cristiano Ronaldo, que chega ao seu 6º Mundial, feito que também vai ser alcançado nesta edição pelo argentino Messi e pelo mexicano Ochoa. Aos 40 anos, o robozão mantém uma relevância excepcional e continua a competir em nível de elite graças à sua admirável condição física. Como o maior artilheiro da história das seleções, CR7 persegue um único grande troféu que ainda falta em sua extraordinária lista de conquistas.
A Colômbia desembarca na América do Norte com um objetivo traçado: superar o desempenho na Copa do Mundo do Brasil de 2014, quando alcançou as quartas de final pela primeira vez em sua história. Aos 29 anos e consolidado na elite do futebol europeu, o ponta Luiz Dias, do Bayern de Munique, desponta como grande destaque colombiano. Sua velocidade, a capacidade de desequilibrar as defesas adversárias e seu faro apurado de gol fazem dele uma ameaça constante. Em seu primeiro Mundial, o Uzbequistão conta na beira do gramado com a experiência do treinador Fábio Cannavaro. O italiano foi vencedor da Bola de Ouro e eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA em 2006, ano em que conquistou ainda como jogador a Copa do Mundo com sua seleção. Em campo, olhos atentos para Eldor Shomurodov, atacante de 1,90 m que se impõe pela altura e força física, gerando constante perigo em jogadas aéreas. Depois de mais de 50 anos sem participar de um Mundial, a República Democrática do Congo está de volta ao torneio. O francês Sébastien Desabre, técnico da equipe desde 2022, acumula passagens por diversas seleções africanas, como Costa do Marfim, Camarões, Tunísia, Argélia, Egito, Marrocos e Uganda. Yoane Wissa, francês de nascimento e congolês por adoção, é um dos vários jogadores de ascendência congolesa radicados na Europa. Após uma excelente temporada 25-26 pelo Brentford, onde marcou 20 gols em 39 partidas, o atacante se transferiu para o também inglês Newcastle, mas uma série de lesões atrapalhou seu rendimento recentemente. Portugal enfrenta a República Democrática do Congo no dia 17, às 14 horas. No mesmo dia, às 23 horas, é a vez do duelo entre Uzbequistão e Colômbia. Um gigante em busca de redenção. Após 2 eliminações consecutivas na primeira fase, a tetracampeã Alemanha desembarca na Copa do Mundo de 2026 como favorita no Grupo E. Com apenas 38 anos, Julian Nagelsmann carrega a enorme missão de reconstruir a identidade de uma seleção que passou de dominar o futebol mundial a fracassos na Rússia 2018 e no Qatar 2022. A aposta em um jogo com pressão alta e mobilidade constante no ataque pode favorecer jovens destaques como Musiala, meia atacante do Bayern de Munique, recuperado de uma grave lesão, e seu principal parceiro Wirtz, do Liverpool. Apontada como a melhor geração da história do Equador, Latri quer ir além das oitavas de final, seu melhor resultado, alcançado na Copa do Mundo de 2006. O time, comandado pelo argentino Beccacese, terminou as eliminatórias na segunda posição, à frente de Uruguai e Brasil, por exemplo. O elenco conta com nomes de relevância no futebol de elite, com Moisés Caicedo sendo a grande estrela. Tudo gira em torno do volante do Chelsea, eixo tático e emocional do Equador, que recupera bolas, corrige, rompe linhas, organiza a pressão e inicia grande parte dos ataques. Sem nunca ter avançado da fase de grupos, a Costa do Marfim quer quebrar esse tabu e mostrar ao mundo o futebol que 3 anos atrás a fez campeã da Copa Africana de Nações. Destaque para o explosivo atacante Amad Diallo, de 23 anos, do Manchester United. Ele oferece desequilíbrio, mudança de ritmo e capacidade de decidir partidas com jogadas individuais. Estreante em Copas do Mundo, Curaçao quer ser um azarão no grupo. O técnico holandês Dick Advocaat, de 78 anos, o mais velho no torneio, tem em suas mãos uma geração construída principalmente a partir da diáspora holandesa, na qual predominam a organização tática e a disciplina. Leandro Bacuna, que já atuou em equipes da Premier League, é o principal nome curaçaoense, oferecendo organização, personalidade e saída limpa desde o meio-campo. Alemanha e Curaçao abrem o Grupo E às 14 horas do dia 14. Mais tarde, às 20 horas, Costa do Marfim e Equador entram em campo. Três vezes vice-campeã, a seleção holandesa é a favorita no Grupo F da Copa do Mundo de 2026. A atual geração não tem a mesma qualidade do elenco que encantou o mundo com o carrossel holandês, mas ter na beira de campo o técnico Ronald Koeman, uma lenda nacional e herdeiro do legado do futebol total, traz esperança. Em uma seleção que contou com alguns dos maiores atacantes da história, a atual estrela é o zagueiro Virgil van Dijk. O experiente jogador do Liverpool de 34 anos já conquistou tudo em nível de clubes, mas ainda busca seu primeiro título com a Orange, que conta com outros veteranos, como Frank de Jong e Memphis Depay, atualmente no Corinthians. 4 anos atrás, no Qatar, os japoneses surpreenderam e eliminaram a Alemanha na fase de grupos. Mas chegar às oitavas de final é um teto histórico, fase alcançada em 2002, 2010, 2018 e 2022.
Para ir além, os Samurais Azuis desembarcam na América do Norte com um elenco no qual a maioria dos jogadores atua nas principais ligas da Europa. Aos 24 anos, Kubo assume o protagonismo após a lesão de Mitoma. Apontado como uma promessa desde muito jovem, o ponta-direita, que passou pela base do Barcelona e atualmente está na Real Sociedad, tem como principais características a velocidade e o bom domínio de bola. Uma potência em outros tempos do futebol, a Suécia teve que superar a difícil repescagem europeia para se classificar para a Copa do Mundo de 2026. Vice-campeã para o Brasil em 1958, o objetivo agora é muito mais modesto: avançar a fase eliminatória. Liderando o elenco está Gyökeres, atacante do Arsenal decisivo na classificação para o Mundial, ao marcar gols contra a Ucrânia e Polônia na repescagem continental, um artilheiro eficiente, que ajudou o time inglês a conquistar a Premier League depois de mais de 20 anos e a chegar à final da Liga dos Campeões. O ano tem sido decepcionante para a Tunísia, eliminada precocemente na Copa Africana de Nações, ainda nas oitavas de final. Um novo treinador assumiu o comando após o revés. O francês Sabri Lamouchi terá a difícil missão de levar a seleção norte-africana além da fase de grupos pela primeira vez. A maior estrela entre os convocados é Rani Khedira, irmão de Sami Khedira, campeão mundial pela Alemanha em 2014. O mais jovem decidiu defender o país onde o pai nasceu, apesar de ter atuado nas categorias de base da seleção alemã. Holanda e Japão fazem a primeira partida do Grupo F no dia 14, às 17 horas. Mais tarde, às 23 horas, é a vez de Suécia e Tunísia entrarem em campo. A Bélgica é a grande favorita a se classificar em primeiro lugar no Grupo G da Copa do Mundo de 2026. O maior desafio neste Mundial é fazer a transição da chamada geração de ouro dos veteranos De Bruyne, Lukaku, Witsel e Meunier para a nova de Doku, De Ketelaere e Götze. Considerado por muitos o melhor goleiro do mundo, Courtois é um líder no elenco. Após deixar a seleção por um breve momento, o camisa 1 do Real Madrid retornou para disputar seu último grande torneio, com o objetivo de deixar para trás o fiasco da Copa de 2022, quando os belgas foram eliminados na fase de grupos. A presença do Irã na chave é um fator que desperta interesse. Apesar de jogar suas 3 primeiras partidas nos Estados Unidos, os iranianos vão ficar concentrados no México, em um contexto de tensão entre Washington e Teherã. Os países têm em vigor um frágil cessar-fogo após a guerra iniciada em fevereiro, com ataques americanos e israelenses contra a República Islâmica. De volta ao futebol, esta será a 7ª participação iraniana no maior torneio de seleções do mundo, sem nunca ter passado da primeira fase. A campanha nas eliminatórias asiáticas foi bastante animadora, com apenas uma derrota em 16 jogos. O atacante Mehdi Taremi, de 33 anos, é o craque do time, com mais de 100 jogos com a camisa da seleção e 57 gols marcados. O Egito vem confiante de que avançar para as eliminatórias, um feito inédito, é possível dentro do Grupo G. Ídolo em campo, Hossam Hassan assumiu a seleção após resultados ruins e vem tendo sucesso, chegando às semifinais da última Copa Africana de Nações e classificando os faraós para a Copa do Mundo. O craque Mohamed Salah terá sua última oportunidade de conquistar algo notável com sua seleção, depois de já ter vencido tudo pelo Liverpool. Em sua 3ª participação em mundiais, a Nova Zelândia confia no trabalho do técnico Darren Beasley, que levou os All Whites à Copa do Mundo sem perder uma única partida. O britânico tem um conhecimento profundo do futebol neozelandês, tendo trabalhado por muitos anos nas categorias de base antes de ser nomeado técnico da seleção principal em 2023. O maior destaque do elenco é Chris Wood, atacante do Nottingham Forest, artilheiro nas eliminatórias da Oceania, mas que jogou pouco nesta temporada devido a uma cirurgia no joelho. Bélgica e Egito fazem o primeiro jogo do Grupo G, no dia 15, às 16 horas. Irã e Nova Zelândia entram em campo mais tarde, no mesmo dia, às 22 horas. Um jejum de 60 anos em jogo. A Inglaterra chega à Copa do Mundo de 2026 com a esperança de quebrar esta incômoda marca e finalmente conquistar o bicampeonato. Favorita no Grupo L, a seleção inglesa vai ser comandada por um alemão na beira do campo. Thomas Tuchel deixou de fora da lista final nomes de peso como Trent Alexander-Arnold, Harry Maguire, Phil Foden e Cole Palmer. Mais do que nunca, a esperança recai sobre o artilheiro Harry Kane, maior goleador da história do English Team, com 78 gols em 112 jogos. O atacante do Bayern de Munique tem questões pessoais para resolver e deixar para trás as 2 finais da Eurocopa perdidas em 2021 e 2024.
Outro europeu na mesma chave, a Croácia vive uma grande fase em mundiais. Vice-campeã em 2018 e terceiro lugar em 2022, a seleção croata terá sua última oportunidade de buscar o título mundial com os veteranos Perisic, Brozovic e Kovacic. Luka Modric, eleito melhor jogador pela FIFA em 2018, chega a seu 5º mundial como pilar do sucesso da Croácia. Com uma técnica refinada e conhecida pelo seu passe de 3 dedos, ele tem a capacidade de fazer uma equipe funcionar à sua vontade. De volta à Copa do Mundo depois de ficar de fora na última edição, o Panamá quer mostrar que, com bom futebol e apesar de boas limitações de uma liga local semiprofissional, também é possível fazer história. O treinador hispano-dinamarquês Thomas Christiansen, que dividiu o vestiário no Barcelona com Pep Guardiola e sob o comando de Johan Cruyff, já é adorado pelos panamenhos. Em campo, Adalberto Carrasquilha é o principal nome do elenco. O meio-campista de 27 anos do Pumas do México, motor e cérebro da seleção, se lesionou apenas 3 semanas antes da estreia, e desde então sua participação no torneio é cercada de dúvidas quanto às suas condições físicas. Gana chega à América do Norte querendo, no mínimo, repetir o feito alcançado na Copa do Mundo de 2010, quando chegou às quartas de final. O treinador português Carlos Queiroz, que vai disputar seu 5º Mundial seguido, conta com jogadores com experiência na Europa. O principal deles é o atacante Semenyo, do Manchester City. Nascido na Inglaterra, ele se destaca pela sua versatilidade, podendo jogar tanto pelas pontas como no meio, além de ajudar na marcação pressionando a saída adversária. Inglaterra e Croácia fazem o primeiro jogo do Grupo L às 17 horas do dia 17. Mais tarde, às 20 horas, é a vez de Gana e Panamá entrarem em campo. E esse foi o Gospel News desta quarta-feira. Eu desejo a todos vocês uma ótima noite. Amanhã, a partir das 7, nós estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. Na sequência, a gente tem a abertura do poderoso jejum desse mês de junho da Igreja Apostólica Renascer em Cristo, uma palavra de poder de apóstolo Estevão Hernandes, bispa Sônia Hernandes. Então você fique em boa companhia. Uma boa noite a todos vocês e até amanhã.